Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Frade e eu estou aqui hoje, de boininha e tudo, porque eu vou lá no princípio do século XX, no final do século XIX, num momento em que ainda estávamos no Império do Brasil. Hoje eu vou falar da criação da identidade brasileira. Quando você, nos seus livros de história, via aquela cena de independência ou morte no cavalo, sobre o cavalo, Dom Pedro I, independência ou morte daquele quadro maravilhoso que está no Ipiranga, essa cena foi a cena idealizada do épico brasileiro. Não importa, como dizem alguns historiadores, não, ele estava sobre uma mula e ele assinou a independência dentro de um escritório. Isso não importa. O que importa é a criação do mito, do épico. Imaginem se o Brasil tivesse então um quadro que Dom Pedro tivesse sob uma mula indo para São Paulo e ele assinando no escritório a declaração. Não, ele estava pronto para a guerra, ele estava pronto para a batalha, ele estava pronto para a exaltação de uma nova nação. Dessa forma, vamos falar então de um dos mais difíceis artistas que eu tanto me preparei hoje para falar dele. Antigamente, ainda na sua infância, bem lá na sua infância, aconteceu um fato muito interessante, porque chegou um matuto para sua mãe, viu ele desenhando e disse assim: papagaio que tem de falar desse pequenino gagueja. É o meu caso. Benemérito da pátria, doutor Pedro Américo Figueiredo e Melo. Ele nasceu em Areia, na Paraíba, em abril de 1843. Teve 3 irmãs e 3 irmãos, sendo também pintor, e seu discípulo, o Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo. Ele era filho, ambos, do violista Daniel Eduardo de Figueiredo, com quem iniciaram na música e no desenho. E ele, que saiu de Areias, foi falecer como professor em Florença, em outubro de 1905. Foi escritor, filósofo, político, professor ou um dos mais importantes artistas acadêmicos brasileiros. Autor, como disse no início, do nosso imaginário épico. Em 1852, aos 9 anos, fez parte, como desenhista, da expedição naturalista de Louis-Jacques Brunet, cruzando a província da Paraíba, parte de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, numa viagem de 20 meses. Lembrem-se, 9 anos de idade. Aos 11 anos, prodígio, foi admitido já no Rio de Janeiro pela Academia Imperial de Belas Artes, mas não antes, sem estudar humanidades, aritmética, latim e francês no Colégio Pedro II, para aí sim, em 56, aos 13 anos, iniciar no curso de desenho industrial da academia. O diretor da instituição, seu futuro sogro, Manuel de Araújo Porto Alegre, apelidou de Papa Medalhas, devido ao seu progresso brilhante com a conquista de 15 medalhas em modelo vivo, desenho, geometria, levando o imperador Dom Pedro II a conceder-lhe, antes de terminar o curso, uma pensão para ir estudar na Europa. Porém, antes de concretizar o sonho dourado da viagem à Europa, Pedro Américo adoeceu e, preso num leito na sacristia da velha igreja de São Joaquim, onde ele morava nessa época, entre livros, telas e a desordem de um ateliê de artista, foi visitá-lo em pessoa o imperador. A visita do imperador foi o tônico moral de que carecia para que ele pudesse então partir depois para a Europa. Em 1859 foi recomendado então por Manuel Araújo Porto Alegre a Vitor Meirelles, que já estava na Europa, que o fizesse discípulo de Léon Cognet na Escola Superior de Belas Artes. Em Paris ele estudou ainda com Flandrin, Ingres, com Melchior Cornot e tornou-se assíduo do ateliê de Horace Vernet, o grande pintor de batalhas. Nesse período, ele ganhou 2 prêmios de primeira classe
no Salão Nacional de Belas Artes, né, que na época se chamava Exposição Geral de Belas Artes. Ainda em Paris, ele estudou física, arqueologia e bacharelou-se em ciências sociais pela Sorbonne. No Colégio de França e no Conservatório de Artes e Ofícios em Paris, estudou também arquitetura, teologia, literatura e filosofia. Posteriormente, em 1862, com apenas 19 anos e já com esse currículo, ele estudou na Universidade de Bruxelas. Em 1863, a Assembleia Provincial da Paraíba acrescentou um valor à pensão que Dom Pedro II fazia a ele. Nessa época também, ele expôs no Salão dos Recusados, em Paris, o que foi importante para fazê-lo entrar em contato com as vanguardas pré-modernistas daquela época. Em 64, ele salvou-se de um naufrágio na Escócia e voltou ao Brasil a chamado do imperador Dom Pedro II para concorrer a professor de desenho figurado no curso de desenho industrial da Academia Imperial, o qual, claro, venceu com a obra Sócrates, afastando Alcebíades dos braços do vício. Mas ele não assumiu o cargo. Nessa época também ele pintou o quadro épico também, né, do casamento da princesa Isabel com o Conde D e voltou para a Europa. Viajou para Estrasburgo, Baden, Holanda, Dinamarca, Marrocos, Sicília, Ilhas Gregas e Argélia, onde esteve em Argel, Constantina, Bona. E foi pelo interior até os limites do deserto, perambulando grande parte a pé, trabalhando como desenhista, olha só, do governo francês, numa dessas expedições. Desde Delacroix, o Oriente estava na moda. Suas imagens, com novos tons de sua palheta denominada Luz do Oriente, fascinou os franceses. Nas figuras femininas apresentadas aos modelos de Veneza, de Nápoles, marcadas com a soberba do colorido, o sangue quente, o olhar lânguido e a volúpia de filhas do orientalismo, onde as cores não encobrem segredos, realçam contrastes, impressionam direta e copiosamente. Um exemplo é essa obra aqui atrás, que é uma obra maravilhosa, mas também a napolitana, que foi exposta no Museu Nacional de Belas Artes e que está perdida desde aquela época a sua imagem. Ainda, em 1864, teve publicado em francês o seu primeiro romance, Holocausto, cujo desejo de Agavino de praticar o bem não preservava das acometidas maldades humanas, e que foi traduzido para o português em 1862. Neste mesmo ano, Dom Pedro recusou o Nu Sensual, uma das obras-primas dele, a Carioca, que não ficaria bem nas paredes do palácio, era um nu. Essa obra então foi enviada à Academia Imperial e recebeu medalha de ouro da Exposição Geral de Belas Artes. E depois foi vendida a quem? Ao imperador Guilherme da Prússia, para pôr também no palácio. Passados 20 anos, em 1862, Pedro Américo voltou a pintar uma versão dessa que hoje está no Museu Nacional de Belas Artes. Em 1868, na Universidade de Bruxelas, aí sim, ele obteve o grau de doutor em Ciências Naturais e foi indicado como professor adjunto. O fato foi noticiado em jornais brasileiros e belgas. Lhe valeu a Ordem do Santo Sepulcro, outorgada pelo Papa Pio IX. Em 1869, em Portugal, passando por Portugal para vir para o Brasil, ele casou-se com Carlota, filha, sabe de quem? Manuel Araújo Porto Alegre, seu primeiro professor, que nesse momento era cônsul brasileiro em Lisboa. E com a filha dele ele teve 3 filhos, Carlota, Eduardo e Pedro Américo. E esse faleceu ainda muito criança. Ele voltou ao Brasil, depois do casamento, em 1870, como pintor aqui, ainda desconhecido dos brasileiros, passou grande parte na Europa. Ele dedicou-se a pinturas históricas e lecionou arqueologia, história e a arte e a estética da arte na Academia Imperial, dirigindo as sessões de numismática também, que ele gostava muito, no Museu Imperial e Nacional. O mercado de arte brasileiro era incipiente, não lhe oferecia muitas perspectivas. Um artista não ficava rico, ele se tornava um grande acadêmico. Mas aproveitando o patriotismo pela vitória brasileira na Guerra do Paraguai,
que teve como seu grande herói o Conde D, que coordenou, o exército brasileiro. Ele pintou, incentivado por Dom Pedro II, uma composição épica de grandes dimensões, representando a Batalha do Campo Grande. O feito ganhou o apoio da imprensa e uma intensa campanha promocional da obra, que foi visitada por mais de 60 mil pessoas. Não passava um dia sequer sem que os jornais falassem do artista, agora o mais conhecido do Brasil. E detentor, a partir desse quadro, ele recebe a Ordem Imperial da Rosa, no grau de oficial. Depois ele é elevado a grande dignatário e comendador. E recebe o título de pintor histórico da Imperial Câmara. A Batalha de Campo Grande foi premiada na Exposição Universal de Viena, em 1873. Além de muitas encomendas particulares desse período, depois que ele ficou famoso, também são as obras A Fala ao Trono de Dom Pedro II, Ataque à Ilha do Carvoeiro e várias outras, E depois nessa época ainda veio os esboços da Batalha do Avaí, que é aquela obra extraordinária. Por falar dela, para pintar a Batalha do Avaí, Pedro Américo foi para Lisboa. De tão precário que era o seu estado de saúde, ele foi carregado de maca até a bordo do vapor. Ao melhorar durante a estada em Portugal, dirigiu-se para Florença. E lá, em busca de um local apropriado para a execução desse grande quadro, que contém mais de 400 personagens, a municipalidade de Florença, compreendendo o alcance da obra de Pedro Américo, ofertou a vastíssima sala da biblioteca do convento da Santíssima Anunciata, onde foram removidos, para ele transformar em ateliê, 40 mil volumes, e transformada nesse grande ateliê para a execução dessa obra entre 1874 e 1877. Quando foi exposta, ainda inacabada, tinha um fato porquê disso. Nas comemorações do 4º centenário de nascimento de quem? Miguel Ângelo. Depois, Pedro Américo proferiu um discurso bilíngue. A tela foi inaugurada por quem? Dom Pedro II, que se encontrava de passagem em Florença. Por isso, não deu tempo dele terminar, mas era esse evento fantástico. A obra foi visitada no curto espaço de 18 dias por mais de 100 mil pessoas. Esse feito lhe trouxe fama em toda a Europa como um dos maiores pintores de seu tempo. O governo italiano mandou colocar na Galeria Nacional da Uffizi o retrato de Pedro Américo, ao lado dos lumiares da arte de todos os tempos, como Miguel Ângelo, Rafael e outros. Essa foi a maior consagração que podia lhe ser tributada na Europa. Em 1879, a tela então foi exposta na Exposição Geral de Belas Artes, ao lado da Batalha de Guararapes, de Vítor Meirelles. E foi vendida então, adquirida ao governo brasileiro pela soma de 53 contos de réis. Na Europa ela foi avaliada em 200. Nos anos de 1880, já em Florença, pintando lindas temáticas orientais como essas, e históricas, bíblicas, que foram expostas naquela época ou participaram de salões da academia aqui no Brasil, dentre elas Joana d'Arc, a Rebequista Árabe, os filhos de Eduardo IV, Dona Catarina de Ataíde, Jocabede levando Moisés até o Nilo e outras. Muitas dessas foram adquiridas pelo governo brasileiro. Em 1885 voltou ao Brasil para reassumir a cadeira de História da Arte, Estética, Arqueologia na Academia Imperial de Belas Artes. Já em 1986 foi publicado Amor de Esposo, de sua autoria, uma fabulação da sua mocidade que conserva a encantadora lembrança de seu avô, Sr. Manuel de Cristo. Ele foi editado em Florença e impresso pela Arte della Stampa. Tempos depois, daquele período que ele passou de perder um filho, daquelas tristezas, de tudo que passara, da publicação de um livro, ele firmou o contrato com o governo do estado de São Paulo para a criação de Independência ou Morte. 4,15 metros por 7,6 metros, terminada e exposta em Florença em 1888, tornando-se o símbolo épico da independência do Brasil, a imagem do Brasil, a obra mais publicada em todos os livros escolares brasileiros, a obra âncora do Museu do Ipiranga, onde se encontra hoje, imagem geradora do imaginário sobre a independência do Brasil.
Quando se fala em Império, se lembra dessa obra. É o quadro mais divulgado, figurando em cédulas, selos de correio, cadernos escolares. Segundo a sua neta, Carlota de Cardoso de Oliveira, esposa do Cardoso de Oliveira, autor do livro Pedro Américo, a exposição do quadro foi um verdadeiro acontecimento social, pela circunstância anormal de se encontrarem casualmente de passagem nesse momento em Florença 7 personagens reais que foram lá: Rainha Vitória da Grã-Bretanha, a Rainha da Sérvia, os reis da Suécia e de Württemberg e 3 outros príncipes. Em 89, último ano do Império Brasileiro, eles expôs os esboços da independência ou morte na Exposição Universal de Paris, sendo muito elogiado. Ele foi admitido como membro da Academia de Belas Artes. Também participou, naquele ano, da comissão do Congresso Regulador da Propriedade Literária e Artística, a convite do governo francês, e representou o Brasil no Congresso para a Proteção dos Monumentos Históricos, presidido pelo arquiteto Charles Garnier, que ele era o vice-presidente e trocavam às vezes essa posição. Com a proclamação da República, ele manteve, por incrível que pareça, seu prestígio junto ao governo. Embora a Academia Imperial tenha se transformado em Escola Nacional de Belas Artes, ele produziu obras importantes, como Tiradentes Esquartejados, que está aqui em Minas Gerais, ao meu lado, aqui no Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Paz e Concórdia, Libertação dos Escravos, Honra e Pátria. Ele foi eleito nessa época deputado constituinte, participou da primeira Constituinte brasileira. E nela ele cita a criação de museus, galerias e universidades, defendendo a filosofia de que as artes são as promotoras do progresso social. Isso, claro, dentro de uma matiz humanista, né, como os gregos clássicos e a mesma dos renascentistas. Pedro Américo perdeu grande parte de seus investimentos em títulos do governo, numa crise econômica que ocorreu no Brasil no final do Império e no início da República, quando os papéis desvalorizaram subitamente, arruinando o artista. Por causa disso, em 1894, ele mudou-se definitivamente para Florença, onde publicou os romances O Foragido, em 1899, e Na Cidade Eterna, em 1901, vindo a falecer em outubro de 1905, vitimado pelas pinturas, pela cólica do chumbo, intoxicado pelas tintas. Por ordem do presidente Rodrigues Alves, na época, o barão do Rio Branco, do Itamaraty, foi incumbido de trazer o corpo do patrono da cadeira 24 da Academia Paraibana de Letras para o Brasil. Ele foi embalsamado, transferido para o Rio de Janeiro, onde foi velado por dias no Arsenal de Guerra. Posteriormente, foi para João Pessoa, na Paraíba. O comércio foi fechado, tinha multidões na rua. Foi decretado luto oficial em 29 de abril de 1906. Posteriormente, o corpo foi depositado no cemitério São João Batista e transferido para o mausoléu que o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil mandou construir em Areia, no dia 9 de maio de 1906. Em 1943, foi celebrado por todo o Brasil o centenário de seu nascimento, com grandes manifestações. O Instituto Histórico e Geográfico do Brasil promoveu a conferência Paixão e Glória de Pedro Américo. Seu genro, Cardoso, embaixador brasileiro, publicou o livro sobre a obra e a vida de Pedro Américo. No passeio público do Rio de Janeiro, foi elevado um busto, movimento que lhe perpetuou em bronze a efígie das ações gloriosas que ficaram gravadas no livro de ouro da pátria como uma gratidão nacional. Agora, no final do ano de 2023, ao completar 180 anos de seu nascimento, eu estou aqui pela Galeria Paiva Frade, produzindo esse respeitoso documentário sobre a magnitude do artista brasileiro, criador das imagens de nosso imaginário histórico. Todos os artistas estudaram Pedro Américo na academia, artistas de grande vulto como Portinari. Pedro Américo é, se não o maior, um dos maiores old masters da história do Brasil.
e precisa ser relembrado e respeitado como tal. A Galeria Paiva Frade, a cada leilão, a cada filme desse que eu fiz, é porque nós fazemos um leilão e temos um quadro de um artista que me emociona e eu resolvo então fazer o vídeo sobre ele. Quando entrou-nos esse quadro magnífico que está aqui atrás de mim e também esse outro do irmão dele, Francisco Aurélio de Figueiredo, eu disse, é a minha oportunidade de 180 anos depois do nascimento de Pedro Américo, falar aos amigos, clientes, aos amigos da internet que seguem o nosso canal no YouTube, o canal Paiva Frade, do maior nome brasileiro, do primeiro brasileiro representado como artista. Naquele momento surge nele em Vitor Meirelles os dois primeiros artistas 100% brasileiros, consagrados na Europa, tal qual Portinari foi consagrado no mundo ao meio para o final do século XX. Não podemos deixar morrer as nossas lembranças e a nossa história. Salve o Brasil, salve Pedro Américo. Galeria Paiva Frade, 30 anos de arte.